Meu nome é Aster. Para qualquer pessoa que me veja cruzando uma rua, descansando sob o sol ou observando silenciosamente uma janela, eu não passo de um gato comum. Um felino de pelagem cinza e prata, pequeno, tranquilo e aparentemente despretensioso. Mas por dentro, cedo aprendi que havia algo diferente em mim. Desde filhote, percebia coisas que outros gatos ignoravam. Sussurros do vento sem origem, vibrações curiosas no chão, luzes que tremulavam no canto da visão mesmo quando o ambiente estava escuro. Nada que humanos notassem, nem mesmo outros felinos pareciam reagir. Eu achava que era apenas sensível demais. Com o tempo, percebi que aquilo não era sensibilidade, era percepção. Uma espécie de sexto sentido, profundo e instintivo, que me guiava para lugares peculiares. Lugares onde o ar parecia ter memória, onde as paredes guardavam histórias, onde o tempo não fluía de maneira normal. O episódio que mudaria tudo aconteceu numa tarde comum. A cidade estava silenciosa e eu caminhava por um beco estreito atrás de um galpão abandonado. Lá, encontrei uma muralha antiga, com rachaduras largas e profundas. Mas uma delas parecia pulsar levemente, como se respirasse. Cheguei mais perto. O ar vibrava de forma estranha, como quando sentimos uma máquina funcionando atrás de uma parede, mas sem som. A vibração não vinha do mundo ao redor, vinha da própria rachadura. Era como se ela fosse uma janela para algo que meus olhos não podiam ver. Me sentei ali, atraído daquele jeito que gatos são atraídos por caixas, por raios de sol, por mistérios silenciosos. E então, sem perceber, meu corpo relaxou, meus olhos pesaram e eu adormeci. Mas aquele não seria um sono comum. Acordei com o vento quente passando pelas minhas orelhas. Abri os olhos devagar, sentindo o ar seco roçar minha pelagem. A luz que batia em mim não era a mesma de antes. Era intensa, dourada, quase líquida. Ao me levantar, percebi que o beco havia desaparecido. Sob minhas patas, a terra era clara e quente. O cheiro era denso, uma mistura de areia, óleo perfumado e fumaça distante. O som do mundo era diferente. Vozes cantadas, passos firmes, tambores longínquos, animais que eu nunca ouvira. Eu não reconhecia nada, mas algo dentro de mim reconhecia tudo. Levantei a cabeça e vi, diante de mim, um mundo que parecia ter saído de um sonho. Colunas imponentes, construções de pedra clara, tecidos coloridos balançando ao vento e uma cidade vibrante, cheia de vida. Eu estava no Egito Antigo. Humanos caminhavam por todos os lados, vestidos com roupas leves de linho, carregando cestas, jarros e rolos de papiro. A luz refletia nos braceletes dourados que usavam. E o mais estranho é que ninguém parecia surpreso ao me ver no meio da rua. Alguns até pararam para me observar. Um homem me ofereceu água num pequeno recipiente de barro. Uma mulher tocou o chão com a mão e fez um gesto de saudação. Crianças sorriam ao passar por mim. Eu não era estranho para eles. Eu era bem-vindo. Ao meu redor, outros gatos caminhavam com naturalidade, mas, diferente de mim, pareciam apenas aproveitar o calor do sol ou buscar comida. Nenhum parecia sentir as vibrações que eu sentia. Contudo, os humanos tratavam todos nós com um respeito incomum. Segui pelas ruas, observando. Os gatos do Egito tinham um ar diferente, não selvagem, mas reverenciado. Estavam em casa, nas lojas, nos templos, dormindo em almofadas e sendo alimentados com cuidado. Haviam sido aceitos não apenas como animais, mas como símbolos vivos. O respeito que recebiam era profundo. Alguns humanos deixavam pequenas oferendas de peixe, leite ou flores. Outros simplesmente sorriam ao vê-los passar, como se a simples presença de um gato trouxesse proteção e harmonia. Eu começava a te entender. Os egípcios não apenas gostavam de gatos, eles acreditavam que éramos portadores de algo espiritual, uma ponte entre o conhecido e o desconhecido.
E pela primeira vez, senti que esse mundo sabia algo sobre mim, que o meu próprio tempo não sabia. Segui o perfume de incenso, que flutuava pelo ar em ondas suaves. Ele me levou até um grande templo, onde estátuas felinas guardavam a entrada. Eram enormes, esculpidas em pedra, com olhos pintados de azul profundo, refletindo a luz do sol como se estivessem vivas. Bastet, a deusa que representava proteção, alegria, fertilidade, e os gatos. A porta do templo estava aberta, e humanos entravam com frutas, perfumes e pequenas esculturas como oferendas. Uma melodia leve vinha de dentro, hipnótica. Caminhei para dentro sem medo. A temperatura mudou, mais fresca, mais silenciosa, cheia de ecos invisíveis. Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro, como se estivesse entrando em um lugar que sempre me esperou. Um sacerdote se aproximou. Vestia uma túnica branca, adornada com um colar dourado. Ele parou diante de mim, imóvel. Seus olhos se fixaram nos meus por longos segundos. Ele parecia ver algo além do meu corpo físico, algo que nem humanos do meu tempo jamais perceberam. Lentamente, ele ajoelhou. Não como quem se curva a um animal, mas como quem reconhece uma presença antiga. Senti meu coração acelerar. Eu não era apenas parte daquele lugar. Eu era parte de algo muito maior, algo que havia transcendido eras. Sem tocar em mim, ele fez um gesto com as mãos, como se traçasse uma proteção invisível ao meu redor. E então murmurou o nome de Bastet, com devoção. No centro do templo havia um grande altar, rodeado de tochas e vasos de cerâmica. A luz dançava pelas paredes, refletindo sombras de gatos esculpidos em toda parte. O ar estava denso, com o perfume de óleo de cedro e flores secas. Caminhei lentamente, ouvindo meus passos ecoarem. A energia ali parecia viva, não elétrica, mas pulsante. E à medida que eu avançava, sentia como se estivesse atravessando uma camada invisível do mundo, uma que humanos não podiam acessar. Outros sacerdotes entoavam cânticos serenos, pedindo proteção da deusa, e cada palavra parecia vibrar de forma sincronizada com meu próprio corpo. Os sacerdotes se reuniram ao redor de uma tigela de óleo. Um deles a acendeu e chamas suaves se ergueram, liberando uma fumaça dourada que subia lentamente, como se tivesse vontade própria. A sala inteira brilhou com esse movimento. A vibração que eu sentira na fissura voltou, agora muito mais forte. Ela estava em todos os cantos do templo, pulsando nos muros, nas colunas, nas estátuas. E dentro de mim também. Era como se o tempo dissesse: você já esteve aqui antes. Não fisicamente, mas de alguma forma, espiritualmente. Como se minha habilidade não fosse um acidente, mas um eco de algo que os egípcios já conheciam. Me aproximei da tigela. O fogo estalou, e as chamas refletiram em meus olhos. O sacerdote mais velho percebeu isso. Ele inclinou o rosto e sussurrou algo que não entendi, mas senti. Era como se estivesse falando comigo diretamente, além da linguagem. Subitamente, o chão sob minhas patas ficou morno. Depois, quente. Depois, vibrante. A energia passou da pedra para mim, e meu corpo inteiro se arrepiou. Eu não estava apenas em um templo. Estava em um ponto onde o tempo era raso, fino, quase rompido. Os sacerdotes não viram. Para eles, era apenas parte do ritual. Mas eu sabia. Aquela vibração era a mesma que me trouxe até ali. Olhei ao redor. As estátuas de Bastet pareciam me encarar. Os olhos de pedra, tão perfeitos, refletiam a luz das tochas como se estivessem vivos. Por um instante, senti como se elas me reconhecessem. Não como indivíduo, mas como espécie. Entendi então por que os egípcios veneravam gatos. Para eles, éramos protetores, guardiões, mensageiros entre mundos e símbolos daquilo que existe no plano invisível. E, de certa forma, eles estavam certos. Minha habilidade de sentir fissuras temporais, de atravessar eras, de perceber ecos do passado,
Talvez não fosse algo novo. Talvez fosse algo ancestral, um dom antigo que minha linhagem carregava sem que humanos percebessem. O fogo aumentou. As paredes tremeram levemente. O ar ficou mais denso. A vibração ficou tão forte que meus bigodes formigaram. Era como se o templo inteiro tivesse se tornado um único órgão vivo, pulsando em harmonia. E então ouvi, não com os ouvidos, mas com algo dentro de mim, um chamado, um eco profundo, ressoando como uma voz antiga. Não era uma língua, mas um sentimento, um convite. Eu sabia que estava prestes a viajar novamente. O tempo não esperava. Ele apenas me puxava quando queria mostrar algo. A fumaça dourada começou a se mover em espirais. O chão sob minhas patas brilhou com uma luz azulada. A vibração tomou forma, ondulando no ar como água invisível. Os sacerdotes continuavam o ritual, inconscientes da tempestade temporal ao redor. A luz ficou mais forte. As sombras estremeceram. Um vento que não existia antes soprou meu pelo para trás. E então, sem aviso, a realidade pareceu se desfazer como areia soprada. O templo sumiu. A fumaça se dissolveu. E eu fui arrastado, não para cima, nem para frente, mas para outro lugar. Quando abri os olhos, senti o chão frio de pedra sob minhas patas. Era noite e o ar estava carregado de poeira e tensão. Luzes tremulavam à distância. Ouvi sons metálicos, passos apressados, choques de metal, gritos. A atmosfera era pesada, como antes de uma batalha. Eu pisquei, tentando entender. As sombras se moviam ao meu redor, altas, humanas, vestindo armaduras e segurando escudos. Eu não sabia onde estava ainda, mas sabia de uma coisa. O Egito não era o fim. Era apenas o começo. Olhei para cima. Chamas iluminavam o céu noturno. Soldados marchavam. Um vento frio passou, trazendo um cheiro que nunca conheci. Pólvora, medo, determinação. Eu havia sido lançado para outro momento crucial da história. Um ponto de virada que mudaria o mundo para sempre. Se você quer acompanhar minha jornada e descobrir a história que testemunho, inscreva-se no canal. E me diga nos comentários, onde você acha que um gato como eu aterrissou desta vez? Nos vemos no próximo Salto no Tempo.